E aí, pessoal, eu sou a Nanda Perê, numeróloga cabalista. Essa é a Canela, que hoje resolveu aparecer. E hoje, como é um dia de ação de graças, e a minha ideia aqui é falar um pouquinho e agradecer um pouquinho, então eu estou deixando a Canela participar aqui, até a hora que ela quiser, né? Quem tem essas figuras em casa sabe que elas fazem o que elas quiserem. Então é isso. Gente, a Ação de Graças, né, é uma data que a gente não comemora, né, não tem o hábito de comemorar no Brasil, é um costume que vem da cultura americana e canadense. Eu confesso que eu não tenho nenhuma simpatia pela cultura americana, mas a Ação de Graças sempre me trouxe curiosidade, e mais do que curiosidade, simpatia, né. É, eu sou meio cigana, né, já morei em tudo quanto é cidade, já comentei isso com vocês em outros vídeos, e então eu tive essa coisa de absorver, né, as culturas e os costumes dos lugares que eu passei. E eu estava lembrando como é que era bacana, por exemplo, de São Cosme e Damião, quando eu morava no estado do Rio. Era uma delícia ser criança e as pessoas vinham atrás, correndo atrás da gente para entregar bala, doce, né? E eu achava o máximo. E aí depois, quando eu saí de lá, já estava morando em outra cidade, em Minas, por exemplo, né, não tinha esse costume. E aí eu fiquei decepcionadíssima, né, porque eu achava que, puxa, que pena, né, não vou mais poder comemorar o dia de São Cosme e Damião. Mas ao mesmo tempo outras costumes, né, eu participei. E uma das coisas que eu lembro muito forte aqui em Minas é essa época do mês de Maria e da Semana Santa também, comemorada em Ouro Preto. Minha família, é, a base é de Ouro Preto, então a gente tem o hábito de ir lá, né, em Ouro Preto com muita frequência. E o mês de Maria, as crianças se vestem de anjo. Ouro Preto tem muitas ladeiras, né? E aquela iluminação à noite, pouca iluminação, quando a gente ia andando nas ruas, aí a gente vendo aquele monte de criança vestida de anjo, com aquela roupinha de cetim, as asinhas brancas, e aquela luz, quando batia, ela refletia exatamente naquela roupinha de cetim e nas asinhas. E o chão ficava escuro. Então, a sensação da gente que estava olhando é como se aquelas crianças estivessem, aqueles anjinhos, estivessem subindo para o céu. É muito lindo isso. Então, são coisas que eu fui absorvendo, né, e aprendendo. Eu lembro também que teve um ano em que provavelmente eu aprendi na escola, né, que se comemorava o Dia de Ação de Graças e tudo. E aí eu falei assim, que engraçado, porque eu nunca vi aqui ninguém comemorando. Aí eu perguntei para minha mãe, e provavelmente ela nem vai se lembrar disso, mas ela, falei, por que a gente não comemora? É tão bonito. Aí ela fez um almoço, que isso para minha mãe é fácil, que ela adora, ela faz tudo muito bem e a forma dela amar, né, é através da comida, do carinho, né? Então ela fez um almoço e tudo. E eu me lembro desse dia, mas eu fiquei com aquela. Aqui isso não pegou, né? Que essa mania não pegou das pessoas pensarem, né, na sua vida, usarem aquele dia para agradecer, para pensar no ano, né, especialmente o Dia de Ação de Graças, né, é um dia para se agradecer ao ano que se teve e se preparar para o ano seguinte, né, e acontece justamente antes do Natal, quer dizer, para pegar todo esse movimento, para se preparar para o Natal. E isso eu achava muito bonito e esse ano especificamente eu senti uma vontade muito grande de fazer isso e compartilhar com vocês. Eu venho de um processo de autoconhecimento muito forte e com muitas dores e muito aprendizado, mas o ano de 2022 para mim eu considero como um ano da colheita, assim, é onde eu começo finalmente, né, a, a partir de um outro processo, de uma outra etapa nesse processo. Comparando, né, a nossa vida e a nossa evolução, assim, principalmente nesse caminho de autoconhecimento, é como uma plantinha, né? A gente joga a semente lá, aquilo precisa enraizar primeiro, precisa ser fortalecido embaixo. Enquanto a gente está passando esse processo, ninguém está sabendo o que está acontecendo com a gente, então é muito isso.
mas ele está acontecendo. A gente muitas vezes não consegue ter essa visão de que a gente está passando por isso e entender. Muitas pessoas, inclusive, ficam muito ansiosas nesse processo porque a sensação que elas têm é que nada está acontecendo, que a vida está parada, que a vida está estagnada, mas não está, né? As coisas estão caminhando, estão acontecendo, mas não estão visíveis ainda, faz parte do processo. Primeiro, quando a gente joga essa sementinha, isso tem que germinar, isso tem que começar a enraizar, né? Senão a coisa não se sustenta. Aí sim começa a crescer, né? Aí sim que a gente começa a ver brotar. E a parte visível, né? O que eu chamo de colheita, esse momento que eu estou agora, é onde as pessoas que nem fazem parte desse processo conseguem olhar e sentir que alguma coisa aconteceu ali. Então, assim, é o momento, eu coloco como fim, mas jamais como sendo uma coisa terminada, de jeito nenhum, né? Mas é porque agora é uma coisa visível, assim, agora eu estava entendendo o que estava acontecendo, né? Mas você não consegue nem transmitir para outras pessoas o que está passando, o que você está passando e tudo. Mas quando a plantinha começa a crescer né, e florescer e se abrir, aí sim essa parte se torna visível. Então eu estou hoje, né, justamente para agradecer e honrar, né, esse ano, especialmente de 2022, que para mim foi um ano está sendo, porque ainda né, temos chão aí pela frente. É um ano de colheita, então um ano que eu preciso agradecer as pessoas, né? Eu tive muita sorte, eu sou uma pessoa de muita sorte, eu sempre falo isso. E parece que quanto mais eu falo que eu tenho sorte, quanto mais eu agradeço, mais sorte eu tenho e mais motivo para agradecer eu tenho. Então fica aí uma dica, né? Reconheça a sua sorte, sabe? Reconheça as coisas que você tem para agradecer. É impressionante. Quanto mais você agradece, quanto mais sorte você reconhece que tem, mais você recebe. E eu realmente sou uma pessoa de muita sorte. Eu tenho pessoas do meu lado que muito bacanas. Eu tive pessoas que apareceram, né, para mim de forma mais forte esse ano, pessoas que me conduziram pela mão mesmo, sabe? Que pegaram e me colocaram no caminho e que foram comigo e com cuidado, de uma forma que eu nunca me lembro assim de ter tido isso em outro momento da minha vida. Então eu não posso deixar passar em branco, né? E agradecer essas pessoas que fizeram isso por mim esse ano. Muitas já estavam comigo, né, acompanhando, e tem umas que estão comigo desde sempre, por teimosia, por afinidade, e eu acho uma delícia que elas estejam aqui, e é uma sorte, né, minha ter elas por perto. Outras pessoas, a vida, a história, o destino, né, fazem em alguns momentos a nossa história se cruzar e em outros seguir nossos caminhos, mas eu sempre vou honrar a presença delas, vou sempre agradecer. E não é porque uma pessoa passou e não está mais, né, no seu caminho que foi menos importante, né, na sua história. Então isso é uma coisa que eu costumo fazer, né, é honrar a presença dessas pessoas na minha vida. E ainda que elas não façam a menor ideia, né, inclusive, da importância que elas tiveram para mim. Mas é importante que eu reconheça a presença delas na minha vida. Eu sempre gosto de lembrar, gente, que esse caminho da evolução é só seu, né? Só importa a sua evolução nesse processo, tá? Porque cada um vai estar numa etapa, né, da vida. Quer descer, Canela? Vai lá. Cada pessoa vai estar numa etapa na vida, assim. Então, não importa muito. É claro que quando a gente tem a sorte de ser recíproco, né? De você ter de relações de gratidão e de cooperação recíprocas, é um ganho para os dois lados. Mas nem sempre é assim, e tá tudo certo, sabe? O importante é você absorver aquilo ali, o que te fez bem, o que foi bom para você, o que fez você estar onde você está hoje, né? E é isso que eu venho mais uma vez agradecer. Eu já fiz outros vídeos, sempre pincelando um pouco esse assunto de reconhecer, né, a presença dessas pessoas, mas hoje especialmente me deu uma vontade de deixar registrado
pelo dia, né, de ser de ação de graças e por eu pessoalmente gostar de relacionar essas coisas, né, com as datas. E é isso, assim. Eu espero que 2023, que todo mundo tenha a chance de ter um ano maravilhoso, né, iluminado, feliz, alegre, bem-humorado e que sinta que valeu a pena, sabe? Tem uma coisa também que eu queria falar aqui, que é o seguinte: eu estou num processo visível, né, assim, dessa caminhada aí de autoconhecimento. Mas caso você esteja passando por um processo que não esteja ainda conseguindo enxergar, calma, tá? E as coisas estão acontecendo. É como o exemplo que eu dei. Tem um momento disso se tornar visível, mas antes de se tornar visível, tem todo um momento importante por trás que vai fazer, quando esse momento chegar, não ser sustentável, assim, entendeu? E sustentável mesmo, gente, porque quando a gente passa por uma grande transformação na vida da gente, a gente dá uma bagunçada, né? Eu já comentei isso, dá uma bagunçada no circuito de algumas pessoas. E se a gente não tiver muito seguro e muito forte, e bem, com um alicerce bem firme, qualquer coisa derruba a gente. Não se preocupe com com a parte que aparece agora, sabe? Vive o seu momento, se estrutura primeiro, fundamenta aí essa raiz, foca, né, nessa estabilidade mesmo, sabe? Para que quando isso chegar ao momento de florescer, de crescer, e aí sim das pessoas conseguirem olhar, você não se abalar por qualquer vento que passe, por qualquer opinião de gente que não faz a menor ideia do que está acontecendo na sua vida, mas que acha que pode dar, né, a sua opinião e está tudo certo. Então, assim, é muito importante você se fortalecer para que você passe, né, por essa história de uma forma bacana. E o outro lado da história também é que quando você começa a desabrochar, quando você começa a aparecer e esse crescimento se tornar visível, causa também um incômodo em algumas pessoas, né? Muita gente vai vibrar com você, vai compartilhar, vai torcer por você, vai estar junto com você, vibrando, mas muita gente não vai, e vamos ser sinceros, né? A gente precisa de encarar as coisas da forma que elas são. A gente não vai agradar todo mundo, muita gente não vai ficar feliz com a nossa, né? Porque muitas coisas a gente tem que deixar para trás, né? E por que a gente deixa? Porque não está ressoando mais com a gente. O que está vibrando com a gente segue no caminho. O que não está mais, a gente não pode ficar carregando tanto peso, senão a gente não levanta, né? Eu sempre falo isso. A bagagem tem que ser simples, tem que ser leve, para que a gente possa, sabe, seguir, que possa crescer, que possa alçar outros voos. Se tem mais gente vibrando na mesma energia, vamos embora, vamos junto, que o crescimento vai ser para todo mundo. Agora, na real, não é assim, na vida real não é assim, né? Então, e é isso, aí o que a gente faz? A gente honra a presença dessas pessoas, a gente sabe a importância que elas tiveram na nossa vida, mas não há como segurar ninguém, nem querer convencer ninguém a nada, entende? Assim, isso tudo tem que ser muito natural, muito tranquilo de se encarar, né? A vida vai mudando, gente, isso é normal que aconteça. A gente não carrega as mesmas pessoas de quando a gente nasceu até hoje, né? A gente vai se transformando, vai crescendo, não é só você que mudou, né? A outra pessoa também mudou e tá tudo certo. Cada um vai seguir aí o melhor caminho que achar que deve. E se for do destino, se for da afinidade, esses caminhos se cruzarem de novo, maravilha. Mas se não for também, maravilha, né? Outras coisas, outras histórias virão assim. Mas a mensagem principal aqui é de realmente gratidão, de agradecimento por, né, pessoalmente, por todo mundo que passou por mim nesse ano, que teve uma presença mais efetiva esse ano na minha vida. Foi muito importante vocês estarem junto. Eu não conseguiria chegar aqui sozinha de forma nenhuma, né? Eu precisei
e preciso sempre do apoio e da presença de vocês na minha vida, tá? Então, muito obrigada. Eu não vou falar nome, né, porque eu acabo sendo injusta, mas as pessoas sabem que são especiais na minha vida, tá? Então, muito obrigada pela presença, que 2023 seja um ano maravilhoso para a gente, para todos nós, que seja um ano mais leve para todo mundo, com muito amor, com muita leveza, com muito bom humor, né? Porque se a gente não rir da gente, aí realmente a coisa fica mais densa e mais pesada. Gente, obrigada, tá? Desculpa os barulhos, a presença da canela. Obrigada por tudo. Um beijo grande.